Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Boa tarde, pela paz e a graça divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente o livro já chegou. É a primeira parte do 5º sermão bíblico do blog do José Pucaré, né? Sobre o tema do livro Fé Transformadora, do autor A.W. Tozer. O subtema é Permita-se ser impactado com Deus. Hoje, na primeira parte do 5º sermão bíblico, vamos estudar dos capítulos do 1 ao 6 sobre os perigos da fé nua, a doutrina da Epístola aos Hebreus, capítulo 8, a doutrina do julgamento da graça divina e a salvação da graça divina perante a edificação. Este livro aqui, ele fala principalmente da primeira parte do sermão bíblico, todos os temas sobre respeito de fé, como ela é transformada e impactá-la por meio da pequena palavra chamada fé. E esse é um livro que realmente eles precisam ser estudados ao longo desse sermão. Eu fiz um esboço bíblico dessa primeira parte do sermão bíblico, que eles falam dos capítulos do 1 ao 6. O primeiro capítulo desse livro fala sobre os perigos da fé nua, descrita em Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 31 da Almeida Revista Atualizada, que ele diz assim: o versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra a piedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer manifesto deles, e porque se manifestou. Aí, pulando para o versículo 22, ele diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e querubins. E 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, ou seja, iniquidades de procuração, porque eles endureceram para desonrar o corpo entre si. Aí, pulando para o versículo 28, ele diz assim: e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou de uma disposição mental reprovável, para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, idólatra, malignidade, defamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, sobre os presunçosos, inventores dos males e dos desejos, pais insensatos, pérfidos, sem aversão natural e sem misericórdia. Isso é o que eu falei atualmente, a imagem de macumbaria, o espírito maligno pode se manifestar de várias formas. Só que, porém, eles trazem frutos de destruição. A magia e as iniquidades que podem levar a pessoa ao desligamento da igreja
E Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. O versículo é o 18. Diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E contamina mesmo. O pecado deixa a pessoa incrédula e ele vai ameaçando a santidade em risco, tornando-se a pessoa perdida. No Evangelho de Mateus, ele fala sobre a negação da existência de Jesus Salvador como circunstância comum. No próximo capítulo, o 16, o versículo 19, ele diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. No capítulo 18, o versículo também 18, ele diz: em verdade vos digo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra também será desligado. Você viu que as consequências do pecado que Pedro trouxe por negar a existência de Jesus acabou resistindo à graça divina. E eu vou falar depois, porque ainda tem mais andamento nesse sermão bíblico do blog. A origem, ela vem de uma forma triste e inquietosa por causa do pecado de Eva e seu filho Caim, que permitiram a morte de seu irmão Abel e de toda a árvore da família, ao ponto de dominar e de se tornar Caim escravo, ou seja, se tornou escravo de Satanás, de potestade de Satanás. Olha o risco de servidão de Satanás aí. Por isso, morreu Caim, condenado pela treva, sendo desligado dos céus e lançado para fora do jardim do Éden. O Gênesis 4:12, ele diz que Caim irou contra o seu irmão e matou. No livro Eva de William Paul Young, ele vai dizer um trecho claramente sobre a morte de Caim de Eva por ter servido a Satanás, sendo Eva a potestade e o Caim o seu escravo, ou seja, principal de Satanás. Mas daí eu vou falar num outro sermão bíblico e outros que vêm a vir, por causa do pecado extremo da era. Embora haja respaldos bíblicos sobre o pecado de Eva descrito em Pentateuco de Gênesis, capítulo 3, versículos 11 ao 17, que fala sobre o pecado que ela comeu um fruto do conhecimento, a qual Deus reprovava porque já havia contaminação do alimento. E Gênesis 4:12, que eu expliquei, não há base ou ponto específico bíblico sobre Lilith, a primeira mulher do jardim do Éden descrita no livro Eva, que pode ser uma fonte de uso literal, por isso que é literal, porque por fato de não haver bases bíblicas sobre a primeira mulher de Adão, nós temos que entender em fontes de literatura. Mas alguns teólogos arminianos confundem o livro de Pentateuco de Gênesis
como semelhança ao texto do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 21, o que é muito perigosa, e esses aminiantes a cometendo ideoplastia. Todavia, existem situações de pessoas que já nascem com o pecado de Lilith, ou seja, eles já nasceram com pais que foram destruídos ao inferno. Porém, não são todas as pessoas que vivem no pecado, pois a magia em si é uma transfiguração. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 17, que é o anterior, versículos 1, 2 e 3, ele diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo aos apóstolos Pedro, a Tiago, que é o neto do outro Tiago, e a João, que é o João Batista. Seu irmão os conduziu, em particular, em alto monte, e transfigurou diante deles o seu rosto, resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ou seja, transfiguração é unção para o poder da luz na batalha espiritual contra Satanás. Só que tem pessoas que resistem à graça divina e ficam grossos, feiticeiros, escravos de Eva e de Lilith, e tornam-se perdidos, ou seja, falta a palavra de conhecimento da fé. Nos capítulos 2 e 3 desse livro, há uma doutrina da Epístola de Hebreus, capítulo 8, que fala sobre a ordem das igrejas e da determinação de uma extrema capacidade da obra chamada fé. E quem tem domínio próprio da própria fé tem o amor de Jesus Cristo. Aí vamos lá. Na primeira epístola de João Batista, capítulo 4, versículos do 7 ao 15, que ele diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama nascido de Deus e conhece o próprio Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito, que é Jesus, ao mundo para que ele vivamos. Ou seja, ele morreu por nós. Nisso está a caridade, não no que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação, ou seja, para levar embora os pecados. Isso mesmo. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais igual a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus está em nós porque Ele é perfeito em sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e Ele em nós, pois nos deu no seu Espírito. E vimos, testificamos as obras do Pai que enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. Qualquer que confessar Jesus é filho de Deus. Deus está nele e ele em Deus. Ou seja, a obra está aqui na palavra. Aqueles que testificam as obras que
fazem o testemunho da própria pessoa. E se o testemunho veio da própria pessoa e for concluído, é a salvação da graça divina. Por isso, vamos analisar os versículos dessa doutrina. Nos versículos 1 ao 6, mostra o que é o verdadeiro sentido de fé, pois a própria fé pode ser salva pelo homem segundo a legitimidade de Deus. Lembramos bem que o único da legitimidade é Deus. Ou pode acontecer o contrário, pela fé falsa da depravação humana. Aí vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Versículos 18 e 19 da Verdade Revista Atualizada, diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, porque ele não aceita a riqueza mundana por conta que ela é totalmente humana e e Deus não aprova. Também, muitos do que já haviam praticado as mágicas, ou seja, a magia negra, citada do capítulo desse livro anterior, reunindo os seus livros que queimaram diante de todos, calculados os seus preços, acharam que montavam a 50.000 denários. Eles faziam escravos, faziam as potestades para invocação do Satanás, achando que estava salvo. Não, eles se perderam. Se perderam por quê? Para obter riqueza material do pecado de glutonaria, ou seja, sentido de ganância e falta de domínio próprio. E a causa disso é a disciplina dos frequentadores do Evangelho que os próprios frustravam, descrito no profeta Isaías, capítulo 14. Porque a própria pessoa ela deixa a promessa de Jesus para obter algo em troca. E assim obtém riqueza mundana, descrito em Romanos 1, 18 ao 31, na média revista atualizada. E Deus reprova. Por quê? A causa da persistência eterna é insistir no pecado extremo da depravação humana. Aí, para mais informações sobre depravação humana e peca de salvação para a própria visão externa, no livro da vida, eu sugiro o livro Homem, Pecado e Salvação, do pastor Gabriel de Oliveira Porto, para entender verdadeiramente o que é fé falsa para Satanás. Esses dons de fé são a quarta obra alimentícia para a vida abundante que há em Cristo Jesus, descrito nos sermões que vão vir depois. Assim podemos estender o nosso relacionamento com o Pai Celestial. A doutrina do Evangelho diz o 14, versículos 12 ao 19, e a doutrina de Carta de Paulo, Romanos 14, ele diz sobre o respeito do amor fraternal
de nós mesmos com Cristo Jesus, no sentido de completar santidade e alcançar promessas da pessoa de agradecer a Deus pela determinação e vitória na batalha. Por isso que a edificação, que eu vou falar depois sobre isso, é importante para nós para obter família, pois há vários textos bíblicos que Deus condena o celibato porque é pecado, pois o homem ou a mulher não pode ficar solitários, descrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Aponto que a fé mundana não edifica a obra, e fé sem obra é inútil ao Senhor, descrita em Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago 2,17. Não é? Assim também a fé. Se não tiver fé, as obras é morta por si mesma. Então, sem fé é inútil ao Senhor Deus. Pois alegria é um fruto do espírito individual que você tem que buscar para trabalhar e depois contemplar a fé no nosso Senhor. E um dos trabalhos é a criação da família. O pecado do celibato ele traz consequências físicas, psicológicas, entre outras, que podem ter a pessoa a perdição eterna. A construção da família é uma obra do espírito da árvore que produz frutos para a edificação da casa de seu pai, descrita em Atos dos Apóstolos 16, versículos 30 a 31 da Almeida Revista Atualizada. Para ser salvo pela justiça e os três tipos de salvação eterna, principalmente o da graça divina, faz a pessoa ter fé para ser determinada. Nos versículos 7 ao 13, o cântico dos louvores é a alegria para iniciar os cultos da igreja e exaltar a sua fé para a conservação da alma. Como já havia dito em Epístola dos Hebreus, capítulo 10, versículos 34 ao 39, que foi descrito já em temas, fala da conservação da alma. Nessa explicação, a alegria citada do Cântico dos Louvores é um fruto da morada do Espírito Santo, descrito no Salmo 33. E também o Salmo 150 ele diz sobre a respeito disso. Porque quem edifica a tua casa está estabelecida a criação da família, descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 a 31, Almeida Revista Atualizada. Para que os filhos serem herança de Cristo Jesus. Aí vamos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículos 1, 2 e 3 diz o seguinte: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor,
porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os pais, realmente, eles devem orientar seus filhos que os deveres domésticos servem para sustentar a graça divina. Aí vamos para Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 34. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 34. Ele diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, citando Jesus Cristo, como nós não dará também com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou seja, ele ressuscitou pessoas de Deus, para que a direita de Deus também intercede por nós. E o louvor de família possa alcançar a fé, e louvado seja o Senhor pela graça divina. Nos capítulos 4 e 5 desse livro, fala sobre a doutrina da eleição do julgamento da graça divina descrita em carta de Paulo aos Romanos 8, e a sua obra, trabalho determinado por Deus Jeová, descrevido a livro de Eclesiastes, obrigador, capítulo 2. Eclesiastes, obrigador, capítulo 2, versículos 24, 25 e 26. Não é, pois, bom para o homem que come e beba e faça gozar a sua alma do bem ao seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Isso também é vaidade e aflição de espírito. E o espírito ele vivifica as obras de uma nova vida espiritual. Aí vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo é o 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 ao 21, diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morrer ressuscitou. Aqui estava a única reconciliação. Caso você reviveu, tem uma nova santa e é pela única vez. Assim que daqui por diante a ninguém conhecer segundo a carne, e
ainda que também temos conhecido que segundo a carne, contudo agora não conhecemos a esse modo. Ou seja, Deus condena segundo a reconciliação. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e que tudo se fez de novo. Isso veio de Deus, e nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando aos nossos pecados. Ou seja, a igreja não é fábrica de pecados, e sim obras e promessas da santidade. E pôs em nós a palavra da reconciliação, que só é dada uma única vez. De sorte que somos embaixadores a partir de Cristo, como Deus nos rogasse. Rogamos da parte que Cristo nos reconcilie em Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez o pecado em nós, para que neles fôssemos feitos pela justiça de Deus. Ou seja, se alegrar com algo determinado que é da sua pessoa, e a posse do bem é a edificação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículos 32 a 33, ele diz assim: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era de sua própria, mas todas as coisas que deram eram comuns. Os apóstolos usavam com testemunho de grande poder da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos haviam abundante graça. Não havia, pois eles necessitavam algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendendo-a traziam o preço que fora vendido, depositado aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade do que tinha. Ou seja, o pessoal ajudava os pobres para construir as nações. Aí, Efésios capítulo 2, versículos 19 ao 22, diz o seguinte: Ainda que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado, descrito em Mateus 7,24 sobre a edificação da casa sobre a rocha, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também justamente sois edificados a morada de Deus no Espírito. A família está salva. Que tem a edificação da casa, descrita em Atos dos Apóstolos 16, versículo 171 da Almeida atualizada, a família da fé se edificou. Está salvo pela graça divina. Logo pedido com sucesso alegará com louvores, descrito no capítulo 12 e 3 do livro de Segode, para agradecer a Jesus e dizer muito obrigado, glória a Deus, etc. Assim podemos que na fé a pessoa se revigora a manter viva. Na doutrina de Evangelho capítulo 6,
fala sobre o mandamento do povo de Cafarnaum e os mandamentos da salvação da graça divina, tanto na família quanto na igreja, para buscar a salvação coletiva. Todavia, não existe perfeição humana, e sim perfeição mundana. Aí vamos lá em profeta Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Versículos 7 e 8 diz o seguinte: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. O Senhor faço todas essas coisas. Desses largos céus, dessas alturas e as nuvens sobre-se justiça, abre-se a terra, e produza-se salvação, porque a justiça frutifique juntamente, eu, o Senhor Deus, as criei. Ou seja, perfeito é só Deus, o Todo-Poderoso e Majestoso para a salvação eterna da graça divina. Entretanto, temos que entender que Deus também criou o mal para a desobediência do bem e para habitar os pecados, porque é Deus que prova pecados. Claro, porque os pecados estão entre nós, mas o pecado tem que ser reprovado, tem que ser condenado. Para a teologia pentecostal evangélica conservadora, só existe um tipo de mal, o espírito depravado que faz destruir a terra sobre ela, sobre a perdição eterna. E perdição eterna só existe uma: aqueles que creem em Satanás. Todo ser humano tem falha. Tem falha porque tem aquelas pulsações. E falhas são evidentemente normal. Portanto, não é bom conviver com elas. Não é bom conviver na prática do pecado porque Deus reprova. Porque toda doença é do Satã. Aí, descrito em Marcos 7, 19 ao 23, e carta de Paulo, menos 9, 19 ao 22, eles dizem que eles ficam doentes por adorar a vibração total humana e adorar a potestade. Fora isso, nós teremos que buscar a santidade para obter a salvação da graça divina. Carta de Paulo aos Romanos 6. Carta de Paulo aos Romanos 6, versículos 15 ao 19 da Almeida Revista Atualizada, ele diz assim: E daí? Havemos de ver que pois não estamos debaixo da lei e da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que vos obedeceis, como servos da obediência, desse mesmo a que obedeceis, sois servos, sejam do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viesse a obedecer de coração à voz da doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza de vossa carne,
assim como oferecestes a vosso Deus para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos servos para servirem a justiça para a santificação. Ou seja, quem busca a santificação é salvo. Aí vamos lá para continuação de Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 13. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras das quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, exercis a carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estareis longe, já pelo sangue de Cristo será assim, buscamos a morada no reino dos céus, porque fomos intercedidos pela graça divina. E no capítulo 6, podemos ter a salvação na graça divina no sentido de dar luz para a vida ou para a morte, em três hipóteses. Em Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 69 ao 72, Pedro nega a existência de Jesus como se fosse um salvador, a modo que ele fosse um santo comum. Romanos 8, carta de Paulo aos Romanos 8, versículos 26 e 27, da lei da revista atualizada. Também, semelhante vos assiste em vossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sob maneira com gemidos inexprimíveis. Por aquele que sonda os corações, sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos que só salva pela graça divina do angelicalismo do santo citado nesse versículo aqui, são curandeiros e médicos que deram nova vida para a graça divina, para que as pessoas fossem salvas coletivamente. Aí dá a situação de consumação da alma. De fato que elas retornaram a saúde por interceder as pessoas de Deus, a modo que temos que buscar a saúde plena e capacitada. Em profeta Amós, capítulo 5, versículos 3 e 4, e diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, a cidade qual sai 1.000, você vai dar assim, e aquela que está sem você vai dar 10 a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor a casa de Israel: buscai-me e vivei, cuja a cura para a nossa saúde é a fonte de vida, a água. E depois Deus criou os alimentos das medicinais para que ficássemos bem, porque era puro. Porém, muitos alimentos foram criados por humanos. Aí o profeta Jeremias, capítulo 5,
Versículos 17 e 18, ele diz: comerão a tua cega o teu pão, que havia de comer, teus filhos e tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão tua vide e tua figueira. As cidades fortes e confiáveis abateram e espada. Contudo, ainda que naqueles dias do Senhor, não pareis uma destruição final. Em Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 23, ele diz: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. E a graça humana acabou com a alimentação da graça divina e deixou terceiros em nós. É o capítulo anterior do profeta Amós, que é o capítulo 4, versículos 5 e 6, e diz: e oferecei sacrifícios aos louvores do que é libertável, e apregoai sacrifícios voluntários, publicáveis, porque o Senhor disse o gozais. Ó, filhos de Israel, diz o Senhor Jeová, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e a roda de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertesses a mim, diz o Senhor, fazendo que a graça seja extremamente preveniente humana, o que Deus reprova. Porque a essa preveniente extrema é ser mundana. Pedro resistiu à graça divina por 3 vezes, quando viu que ele estava quase entregue ao Satanás. Em desespero, Pedro não aceitou essa condição e chorou e confessou pelos pecados perante a Deus para obter salvação do arrebatamento. Ou seja, Pedro já havia perdido a graça divina, porque ele negou a Jesus como seu salvador. Só que tem outros 2 tipos, arrebatamento e a justiça de Deus. Por isso Pedro foi salvo, porque ele confessou os pecados diante a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 30 a 41 da Almeida Revista Atualizada, o apóstolo Paulo tinha um servo chamado Barnabé, as quais tinham as campanhas missionárias para pregar a palavra de Deus em língua divina. Já que antes da pecaminosa, no Pentateuco de Levítico 7, versículo 19, pela desobediência do pecado de Israel, que, por causa da imundícia de pecados, necessitasse de uma guinada da palavra, uma reviravolta, para estabelecer acordo de graça e paz, descrito em Atos dos Apóstolos 16, versículos 1 ao 15 da Almeida Revista Atualizada, para que os apóstolos Tiago, o neto do outro Tiago, Pedro e João Batista escrevessem esses epistolados universais para estabelecer regras na Igreja Gálata e os 9 frutos do conhecimento do Espírito Santo, descrito em Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 25, e Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 17 ao 20. Em milagres operados em nome de Jesus. Silas estava com Judas Iscariotes para consolar as pessoas que estavam na comunidade descritas em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, e Atos dos Apóstolos 17, do 16 ao 20.
Atos dos Apóstolos 17, do 16 ao 20. Atos dos Apóstolos 17, versículos 16 ao 20. Ele diz assim: enquanto Paulo gerava em Atenas, o seu espírito se comovia a si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos todos os dias na praça, com que apresentavam. E alguns filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer com esse paralelo, e outros parece que o pregador de Deus esses fez porque eles anunciava a Jesus a ressurreição. E tomando-o, levaram a Areópago, dizendo: poderemos não saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser, cujas famílias delas foram destruídas pelo pecado, devido ao povo incrédulo de um dos membros da família que morava em Israel e lutou contra Jesus, escrita em Malaquias 2, versículos 12 a 17 e Romanos 9, 22, para espalhar o sofrimento daquelas pessoas que se perderam seus cônjuges. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 38, 39 e 40, ele diz o seguinte: de sorte que o que dá casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei de todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer seu marido, fica livre a casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será porém bem mais aventurada se ficasse, segundo meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Todavia, essas pessoas certas estavam em cortejo missionário para a restauração de Israel, descrito em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 58. E depois estabelece para a oração da palavra, para que os ouvintes sejam edificados pela ordem do Senhor, descrita em Provérbios 30, versículos 9 e 14, versículos 9 e 14, e carta de Paulo aos Efésios 5, versículos 24 a 33, porque os deveres domésticos fazem parte da obra do Senhor, e estilo a seu obreiro as das ofertas escolhidas para a obra dele. Em Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 20, ele faz referência à construção de templos da morada da graça divina, a vinda do Espírito Santo de Deus. E por último, na doutrina escrita na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 8 a 33, havia anjos e santos. Esses santos eram servos de Deus que ajudavam na cura de pessoas em campos missionários,
que intercediam nas obras do nosso Senhor Jesus Cristo, descritas em Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 26. Perante as nossas igrejas pelos apóstolos Pedro, Tiago e João Batista, que escreveram as 6 epístolas como nome de obedecer a palavra de Deus, escritas em João, o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 12 a 20, e também em primeira epístola de João Batista, capítulo 2, versículos 1 ao 6, cuja a pessoa santa guardasse as Escrituras para conhecer a verdade. Em primeira epístola de João Batista, primeira epístola de João Batista, é o capítulo 5, versículos 11, 12 e 13. Ele diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Essas coisas eu descrevi, para que savais e tendes a vida eterna, e para creais em nome de Jesus. E lá em Apocalipse do apóstolo João Batista, revelação do Apocalipse do apóstolo João Batista, capítulo 3, versículos 20, 21 e 22, ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei de se aceite comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo de Deus, diz às igrejas. E daí a ter eterna vida. Nós temos que orar e buscar a nossa edificação. Descrito em carta de Paulo aos Efésios 2, do 17 ao 22. Efésios 2, 17 ao 22. Ele diz o seguinte: e vindo ele evangelizou a parte de vós, estareis longe aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, agora a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem avançado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também nos sabeis sois edificados para a maior de Deus Espírito. Na palavra, para depois obter a graça divina mediante a vossa verdade. Segunda epístola do apóstolo Batista, versículos 3
ao 6 diz: graça, misericórdia, paz, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. O Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Muito me alegra achar que alguns dos seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que, desde o princípio tivemos, que nós nos amemos uns aos outros. E a caridade é essa, para que andamos segundo os nossos mandamentos. Esse é o mandamento. Como desde o princípio ouviste, que andeis. Se nós nos edificarmos individualmente pela família primogênita, podemos por todos ser salvos pela graça. Espero que tenham gostado da primeira parte do quinto sermão bíblico. Sugestões, temas ou comentários vocês podem postar pelo e-mail j.pacarena_87 ou você pode postar um comentário na rede do YouTube, youtube.com/pacarana87 e também um comentário no blog, que é josepacarana.blogspot.com. Espero que tenham gostado do quinto sermão bíblico, a primeira parte, e na paz e na graça divina. Pelo Jesus, um abraço e até a próxima!